eu ponderava isso em vídeos anteriores. Com quem e sob quais circunstâncias o John Textor iria pegar esses 50 milhões de dólares para salvar o Botafogo? Então quer dizer que ele vai pegar com a agiota? É isso mesmo? Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada. Aqui torcemos sem parar. Seja bem-vindo à mídia independente mais imparcial do Brasil, furando bolhas e quebrando tabus. Esse é o nosso trabalho. E muito obrigado a você que está aqui com a gente, muito obrigado a você que apoia essa mídia independente, esse trabalho independente jornalístico, que aqui a gente fala a verdade. Então, se você apoia com a sua inscrição, com o seu like, se você apoia hypando o vídeo, se você é um dos nossos patrocinadores, seja como membro, seja pelo Pix antenadosnajogada2018@gmail.com, cara, isso é muito importante mesmo pra gente. Você sabe, assim, na verdade você não sabe o quanto você é importante pro nosso trabalho. Então, muito obrigado mesmo, de coração. Galera, vamos lá. Há uns dias aí tivemos os protestos das torcidas organizadas do Botafogo lá próximo do estádio Newton Santos, né, do Engenhão. Vamos dar uma olhada numas declarações bem rápidas e também em alguns cantos de ordem da torcida para você entender que era direcionado para o John Textor. O cara sumiu com o dinheiro, foi para Bouillon, largou o dinheiro lá dentro, todo mundo sabe que foi isso. Hoje o cara não dá uma satisfação, né? Andava aqui comendo churrasquinho, e hoje nem isso ele faz mais, né? Não faz mais nada pelo Botafogo, a gente só quer uma satisfação. John Textor, dá satisfação à torcida do Botafogo. A gente quer título, quer vitória, certo? É isso que a gente quer de você. John Textor, presta atenção, muito respeito da camisa do fogão. Jorrada, tá chegando a cachorrada, na hora da porrada, na hora de torcer, a cachorrada bota pra fuder. Tá chegando a cachorrada, tá chegando a cachorrada, na hora da porrada, na hora de torcer, a cachorrada bota pra fuder. E coincidência ou não, o John Textor apareceu pouco depois num programa, digamos assim, numa live de influenciadores, jornalistas do Botafogo, alvinegros. Você vê aí na imagem. E ele soltou aqui os cachorros para cima da torcida do Botafogo, ó. Eu vou ler aqui, não vou colocar o texto, porque o trecho, melhor dizendo, porque é uma coisa rápida aqui, não é o principal tema do vídeo, mas só para mostrar o quanto ele estava furioso com a torcida do Botafogo, chamando até o pessoal de ingrato e falando que é um absurdo. Olha só. É um absurdo. Se quiserem comprar, que façam uma proposta. Somos donos de 90% desse clube. Eu sou o proprietário majoritário da Eagle, que detém os 90%. Os torcedores são muito imediatistas. O fato de eles poderem me pedir para sair do clube depois de tudo que eu fiz por eles era, na minha opinião, um absurdo. Se eles querem levantar dinheiro e comprar de mim, que façam uma oferta. Mas até lá, eu vou continuar administrando esse clube. Eu fui o principal responsável pelo ano de maior sucesso, o melhor ano da vida, dos 120 anos da vida desse clube. E eles não estão reconhecendo isso. Me amem ou me odeiem, eu não me importo. Eu vou continuar administrando esse clube. Ele falou mais ou menos isso. Aí tem um trecho muito importante aqui também, que o Textor deu uma cornetada monstruosa na torcida do Botafogo que vai ao estádio. We were number 1 in South America, and the very next year we were bottom 5 in match day attendance. We need better support than that. Agora vamos ao que interessa. John Textor que tinha ficado sumido há um tempão, né? Estava sumido, caladinho, por isso que motivou os protestos. O Botafogo está sob transfer ban. Não pode registrar nem os jogadores que contratou. Olha que loucura. E a gente trouxe um vídeo recente, o último vídeo sobre o Botafogo, inclusive, falando aí sobre todos os problemas, não só do Botafogo, mas de quem o administra, né? Do John Textor, que está perdendo ação na Inglaterra, cobrando dele 97 milhões de euros. Ou seja, uma situação muito complicada do John Textor. Que, cara,
é um cara muito gente boa, muito legal, muito carismático por um lado, mas tem aquele jeito fanfarrão, né? E pelo visto tem um jeito fanfarrão também pro lado errado. Aquele jeito que a gente chama de, aqui no Brasil, de 171, né? Que consegue enrolar, levar as pessoas no papo. E até o ilustre botafoguense Pedro Certeza chegou a comentar sobre isso, falando que você escuta o John Textor e sai achando que o Botafogo é o Real Madrid, porque ele tem resposta para tudo, ele consegue enrolar, levar na conversa do jeito que ele quer. Botar a culpa na imprensa, terceirizar a culpa, responsabilidades e tudo mais. E agora vamos aqui à notícia do JP Fragoso, né? A reportagem do JP Fragoso no jornal O Globo. Olha só, que coisa maluca isso aqui. É praticamente uma agiotagem que o Textor está pegando dinheiro. Mas primeiro, vamos ver aqui o que o John Textor falou. Agora sim, vamos ver com legenda o trecho que ele falou sobre esse aporte que ia cair no Botafogo, que vai cair. A gente não sabe se ia ou se vai, porque tá enrolada a história, né? Tem um burburinho ali que, por esse negócio todo aí de poder ser um juros até de agiota, que talvez seja melhor não cair, não sei, porque pode aumentar e muito a dívida do Botafogo, que pode se enrolar ainda mais. Então olha só o que o John Textor falou nesse papo aí com os influenciadores alvinegros sobre esse dinheiro que ia cair, esses 50 milhões de dólares que iam ou que vão cair em breve no Botafogo. You've got solutions, and the supporters of Botafogo will end up being happy, but you can't tell them anything while you're going through it. And I'm very sorry for that, but these confidential negotiations with Aries and other partners at Eagle, they have to be kept quiet until they're complete. Now, I can tell you that in the past 2 days, we finally got approval to bring capital into the club. We had an affirmative vote at the board of Eagle. It's a board where, you know, I have significant rights, of course. I'm the majority owner, but I still have to go through the process. And the very good news is that this financing that we've been talking about for quite some time was finally approved by the independent directors on the board of Eagle. And so we look to bring in a significant amount of capital this week. Finally, it's taken too long, but now I can talk about it. And I apologize for the lack of transparency, but this had to be kept confidential until we finished. Muito bem, agora vamos então à matéria do JP Fragoso, lá no jornal o Globo, em que ele revela os detalhes, os bastidores desses 50 milhões de dólares, que podem ser um verdadeiro presente de grego, se for exatamente isso aqui, né? Porque se o Textor já está enrolado o suficiente para não conseguir pagar nem o transfer ban, como é que ele vai pagar um empréstimo com juros que dobram em menos de 6 meses? Dobram o valor, o montante, não é? Que loucura. Vamos lá, vamos à notícia aqui, ó. Aporte ao Botafogo citado por John Textor é considerado empréstimo com juros muito altos. Não é um aporte, é um empréstimo. Vendas de jogadores seriam dadas como garantia, que o Botafogo poderia escolher os jogadores que ele venderia para dar como garantia. O aporte de 50 milhões de dólares, cerca de 264 milhões de reais na cotação atual, citados por John Textor, previstos para entrar nas contas da SAF do Botafogo nos próximos dias, na verdade é visto como mais um empréstimo a juros bem altos. No princípio seria 20 milhões de dólares, 105,6 milhões de reais, que seria ali, digamos, suficiente, nem seria suficiente, né, para pagar o transfer ban, para tirar o transfer ban, para pagar lá o Atlanta United, pelo Almada. E os outros 30 milhões de dólares, 158,4 milhões de reais, nas semanas seguintes. Porém, os juros poderiam fazer esses 50 milhões de dólares dobrarem em apenas cerca de 4 meses. Apesar de Textor ter dito que esse dinheiro poderia abrir caminho para novos investidores, que são, na verdade, os antigos parceiros dele na Fubo TV, então esses antigos parceiros dele na Fubo TV poderiam vir a ser também sócios da SAF do Botafogo, pegar aí um percentual da SAF do Botafogo. Mas, pelo visto, não é essa história não, do Textor abrir parte dos 90% que ele detém.
No contrato que está previsto é que seriam dadas como garantias vendas de jogadores para fazer esse pagamento. Por conta de todas essas incertezas, o tal aporte ou empréstimo, que seria usado, entre outras coisas, para pagar o transfer ban, pode não acontecer mais. Gente, que loucura isso. E como eu falei antes, apesar do Textor ter afirmado que toda a documentação já tinha sido aprovada para que o dinheiro entrasse nessa semana agora, isso pode não acontecer mais. Ou não pode acontecer imediatamente, justamente pelas incertezas sobre as condições do negócio. Que loucura. Isso aqui praticamente é uma agiotagem mesmo, né? É pegar dinheiro com a agiota. Esses caras, esses antigos sócios do Textor são agiotas. Porque olha só, o aporte de 50 milhões de dólares em 4 meses virar 100 milhões de dólares, dobrar, que isso, em menos de 6 meses? Se isso aí não for agiotagem, eu não faço ideia do que seja. Mas e aí, antenado? O que você acha da situação do Botafogo? O Botafogo está mesmo full? Como eu falei aí, até me cornetaram por ter falado palavrão, mas vai falar o quê? Está mal? Está quebrado? Está com problemas? Está fudido. Essa é a expressão. É isso aí. Deixe seu comentário aí. Muito obrigado por apoiar a mídia independente mais imparcial do Brasil. Tamo junto e torcemos sem parar.